Então eu queria fazer tipo um glossário, porque nós vamos falar de assuntos aqui, muita coisa subjetiva, muita coisa científica, porém subjetiva. E tudo que é subjetivo, às vezes é mais difícil da gente poder entender melhor. Então, quando a gente a gente consegue visualizar algo que é, mesmo que seja subjetivo, a gente tem uma compreensão melhor. Então, para ajudar nessa compreensão, que a gente vai falar de coisas subjetivas, eu vou usar alguns artifícios como usar metáforas, frases de efeito, até fábulas, leis que são chamadas de leis do universo, para ajudar a visualização. Isso é neurociência. Quando a gente tem a imagem, a gente consegue entender e gravar melhor as coisas. Então, essas metáforas, essas leis, para de repente criar uma imagem na sua mente, para você poder visualizar e entender melhor coisas que são subjetivas, né? Você não são palpáveis. Porém, eu queria lembrar que eu falei na apresentação da minha formação, antes da minha formação artística e durante muito tempo, paralelamente a essa formação artística, eu tenho uma formação na área tecnológica. Eu sou engenheiro, fiz 3 anos de pós-graduação em física quântica. Então, eu tenho um certo conhecimento do que eu vou falar aqui. Eu vou falar um pouco sobre o universo, essa que eu queria falar. E não vou falar sobre o universo, uma coisa profunda, que se alguém estudar física quântica, por favor, não se assuste, não é isso. Eu vou falar em universo, mente, vou usar essa palavra espiritual. Eu queria que você só soubesse o que eu quero que você entenda quando eu usar essas palavras. Só isso. Nada além disso. Então eu fiz pós-graduação, depois eu fui estudar no IME, enfim. Fiz lá minha formação tecnológica, profissional. E acadêmica também, né? Então, queria lembrar isso. E falando sobre o universo, o que eu quero que você entenda? Não precisa estudar astronomia. E quando eu me refiro ao universo, essa galáxia, esse universo que nós conhecemos aqui, com esses planetas que nós conhecemos, planeta Terra, Lua, tal, e todos os outros planetas, né? As estrelas, todos esses satélites aí. E eu me refiro a ele. E é física isso, é física. Tudo, absolutamente tudo no universo está em movimento. Tudo está em movimento. Tem até, já aproveitando, falar uma lei, falar 2 leis, são chamadas de leis do universo, são várias. Essa lei chama Lei da Perpétua Transmutação. Ela diz o seguinte: tudo no universo está em movimento. O que fica parado é deteriorado pelo universo. Então, se você ficar parado, cuidado. A outra lei chama-se Lei da Criação e Desintegração, que diz o seguinte: tudo no universo só pode estar nesses 2 estados, ou sendo criado, ou sendo desintegrado. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Não tem outra possibilidade. Tudo está em movimento. Tudo, absolutamente tudo está em movimento. Numa visão macro e numa visão micro. E tudo, física também, tudo que está em movimento gera calor. Calor ao redor daquele objeto que está em movimento. E esse calor é um campo de energia, uma vibração que fica ali ao redor daquele objeto que está em movimento. Então, por exemplo, se eu faço esse movimento com a minha mão, esse movimento está gerando um calor. Por causa dele, está gerando um calor, que é um campo de energia que fica aqui em volta da minha mão. É uma vibração, é um campo vibracional que fica em volta da minha mão aqui. Isso é física, você querendo ou não, acontece isso. Tudo que se movimenta acontece isso. Numa visão aqui macro, eu estou vendo a minha mão. Porém, se eu paro a minha mão, esse calor que é gerado que estava sendo gerado por aquele movimento, ele cessa. Mas numa visão micro,
as partículas, as células que compõem toda a minha mão, meus dedos, tudo, elas continuam em movimento ali. Eu não visualizo, eu falei que era subjetivo, eu não visualizo, mas eles continuam numa visão micro em movimento. Desculpa assim, eu vou falar, você não tem que saber isso, mas as células lá tem a sua composição, tem os elétrons que ficam se movimentando. Então, mesmo a minha mão estando parada, tem um calor aqui, um campo de energia aqui, que é gerado por esses movimentos que eu não estou visualizando, porque ele tem uma visão micro, que é um campo vibracional. Tudo assim, tudo no universo é assim. Eu queria colocar um asterisco aqui, vou fazer uma observação no final, tá? Só no sentido de informação, você não tem que saber isso. O que eu te peço que você entenda é isso. Tudo no universo está em movimento, e tudo que tem movimento gera calor, um campo de energia. Então tudo tem, isso olha só, não é crença, é científico. Tudo tem uma energia, tudo, absolutamente tudo, até coisas sólidas. As partículas estão em movimento ali numa visão micro, então tudo tem uma energia. Tá? Eu não estou dizendo que um objeto vai falar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe um campo de energia ali, em volta, devido a esses movimentos. Quando eu falei, esse asterisco aqui quer dizer o seguinte, eu falei tudo no universo, né? O universo, esse universo que nós conhecemos, todo ele é feito da mesma matéria. E essa matéria, isso é só informação, você não precisa guardar isso para a palestra, tá? Só de curiosidade. Essa matéria chama matéria bariônica, matéria que nós conhecemos. E tudo assim, olha, em matemática, física, né? Acontece muito isso, assim, são postulações, são hipóteses. Já existe comprovação da existência de outros universos, existem outras postulações, outras hipóteses. Existe a hipótese de uma postulação de que essa matéria que nós conhecemos, tudo é feito da mesma matéria, a terra, a água, ar, tudo, eu, o quadro, o chão, você, tudo feito da mesma matéria. Mas existe essa postulação de que essa matéria corresponde a apenas 5%, não vou nem escrever, 5% da matéria, de toda a matéria do universo. Os outros 95% é composto por uma matéria chamada matéria escura. Só que essa matéria, ela não interage com essa matéria bariônica, ela não interage com você, não interage com nada, não interage nem com ela mesma. E existe a hipótese de que, a gente não vai ver isso, logicamente, daqui a bilhões de anos, o universo ou vai implodir ou vai explodir, dependendo da força resultante. A matéria bariônica, ela é sujeita à força, produz a força de atração, né? Então seria uma implosão desse universo. E a matéria escura, ela é uma força de repulsão, então poderia haver uma explosão. Mas isso são hipóteses, não vem ao caso aqui. O que eu quero que você saiba é isso: o universo, tudo no universo está em movimento, o que tem movimento gera calor. O outro conceito que eu vou usar é sobre a mente. Veja, você veio ao mundo, tá? Nasceu, tem o cérebro, graças a Deus funcionando tudo direitinho, tem lá a massa cinzenta. Isso você consegue ver. O que é a mente? A mente é algo teórico, é a reunião dos seus pensamentos que acontece ali no teu cérebro, mas não é palpável, é só a reunião dos seus pensamentos. Só que isso acontece de uma tal maneira ao longo da sua vida que você pensa que você é a sua mente. Na verdade, a sua mente é como se fosse, fazendo uma metáfora, se fosse um gigantesco armário com centenas, milhares, milhões de gavetas, onde você guarda todo o conhecimento que você tem, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida. E ali você guarda coisas interessantes, você guarda muito lixo também. Então a mente é isso. Ela não é a tua essência. A tua essência é como você chegou no mundo, você chegou puro aqui. E a partir daí, o mundo, né, começou, o mundo que eu falo, parece, as pessoas, né, o seu meio, começou a colocar coisas na sua cabeça. Começou na sua casa, depois na escola, na rua. E você guardou um monte de lixo. Mas a sua mente, entenda isso, é a reunião dos seus pensamentos. Ela é abstrata. É como a onda no mar. É só algo que acontece entre o vento,
a onda, entre o vento e o mar, o oceano. Então, a mente, eu quero que você entenda assim, é só a reunião dos seus pensamentos. Ela não é a tua essência, você não chegou no mundo assim. Tá ok? Eu quero que você entenda a mente dessa forma, para a gente poder fazer as coisas aqui e tudo funcionar bem. Você entender bem tudo que a gente vai falar. Tá ok? E outro conceito é espiritual. É só uma observação. Quando se eu falar a palavra espiritual, religioso, eu não estou me referindo a nenhuma religião. Espiritual, eu não estou me referindo à religião espírita, por exemplo. Eu não estou me referindo ao seu espírito, à sua alma. Não estou falando sobre isso. Quando eu falar a palavra espiritual, a palavra religioso, eu vou estar me referindo a qualquer coisa que transcenda a percepção da sua mente racional. A mente racional só percebe os 5 sentidos. O que transcende, a mente racional não percebe. Então, tudo que transcende, eu estou chamando de religioso espiritual. Ao que te conecte, se você tem alguma crença, se você acredita em Deus, por exemplo, o espiritual é algo que te conecte ao divino. Se você não acredita em Deus, você é um ateu, não tem problema. Mas quando eu falar, usar essa conexão com alguma coisa que transcenda, você pode entender que eu estou me referindo a essa energia. A energia que eu falei, que tudo existe, tudo tem essa energia. Por causa da movimentação das células, do calor que é gerado, então existe energia. Então, no mínimo, mesmo que você seja ateu, quando eu falar em algo que transcenda, eu estaria me referindo também a essa energia, que é uma coisa que a mente racional não percebe. Tá ok? Então eu preciso desses 3 conceitos. Eu vou falar sobre eles aqui ao longo do nosso encontro. Então o que eu quero que você entenda sobre eles é isso. O universo. Tudo está em movimento. O que tem movimento gera calor, gera um campo de energia. A mente é algo teórico, é a reunião dos seus pensamentos. Ela não é você. Ela não é você. Você chegou aqui sem isso. Você chegou com capacidade, com seu cérebro, mas não chegou com esses pensamentos todos que você tem na mente hoje. E espiritual, algo que transcenda, algo que te conecte, algo que transcenda. Tá ok? A partir daí a gente consegue entender melhor tudo que vai ser dito. Até já.